Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Flua. Eu sou Rena Meira e você está no quadro Dicas da Semana. Vamos lá comigo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Está sendo contribuição para vocês todas as nossas dicas e as nossas conversas? Vai deixando aí nos comentários o parecer de vocês para que o nosso trabalho fique cada vez melhor, ok? Hoje eu vou falar de um tema que eu particularmente gosto muito. Hoje o nosso tema de dica da semana são os julgamentos. Julgamentos. O que você vai trazer para nós essa semana, Rena? Amores, vou falar sobre o julgamento de uma perspectiva muito interessante. O julgamento do interessante ponto de vista. Como que funciona isso? Nós somos condicionados desde sempre a emitirmos um parecer nosso sobre algo. Então, tudo que é construído à nossa volta, a forma como nós somos educados, a forma como a mídia, se posiciona com relação aos fatos, aos acontecimentos, nos conduzem à obrigação de ter um ponto de vista sobre algo, um julgamento sobre algo. E aí que mora o perigo. Porque toda vez que a gente faz um julgamento sobre algo, a gente limita aquela situação àquele parecer. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. A pessoa com que você convive, filho, pai, marido, esposa, seja qual for a pessoa com qual você convive, um chefe, gosta de determinada coisa que você não gosta. Vamos pegar uma coisa polêmica. Comida japonesa. Eu não gosto de comida japonesa, eu acho um absurdo ficar comendo essas coisas cruas. Porém, a pessoa tem um ponto de vista, um julgamento diferente do seu. O ponto de vista dela é diferente com relação à situação. E aí o que acontece? Nós determinamos algumas situações, em alguns casos até mais extremos, eu dei um exemplo muito simples aqui, sendo simplista mesmo. Nós determinamos o quanto nós seremos de contribuição na vida daquela pessoa, ou o quanto que nós vamos permitir que aquela pessoa seja contribuição na nossa vida, através de um ponto de vista. E é aí que a gente começa a deixar de receber as coisas que poderiam realmente ser transformadoras. Então, quando a gente fala de julgamento, a gente fala do território do respeito. Quando eu trago para vocês um parecer meu e eu digo, olha, interessante ponto de vista meu sobre esse ponto de vista, é justamente isso. É dar a liberdade a vocês de concordarem ou não concordarem com essa situação. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu, Rena, sou constituída de uma determinada formação, tenho um determinado parecer sobre algo e acredito que, de acordo com os meus valores, aquilo é daquela forma. Eu vejo aquela circunstância daquela forma. Vocês, com as vivências particulares, com as circunstâncias particulares de cada um, formação de cada um de vocês, podem ver a situação de outra forma. E aí eu faço uma pergunta. Qual é o problema disso? Por que o outro pensar de forma diferente de nós? Por que nós vamos definir quem vai ser a contribuição para nós ou não, de acordo com esse ponto de vista? De acordo com uma limitação de possibilidades. Então, a reflexão da semana é: quantas coisas eu estou deixando de receber das pessoas e quantas coisas eu estou deixando de entregar para as pessoas porque estou me limitando a um interessante ponto de vista que eu tenho sobre algo. Nós podemos olhar as situações de inúmeras formas.
né? E aí a gente vai perceber que os conflitos, principalmente de relação pessoal, né? Seja relacionamentos afetivos, relacionamento com os filhos, né? Relacionamento com as pessoas, elas são baseadas nos julgamentos. Ah, mas eu acho um absurdo a pessoa gostar do frito. Eu acho um absurdo aquela pessoa gostar do assado, porque eu gosto do cozido. E o quanto isso está determinando a forma como a gente está se relacionando com as pessoas. E por quê? Qual o problema? Se essa pessoa gostar do assado e eu experimentar o assado e de repente de verdade não é contribuição para mim, e tá tudo bem. Mas aquilo é contribuição para ela. Então, meus amores, o que eu trago de reflexão para essa semana? Nós nos permitimos, né, um convite para a gente se permitir a respeitar o outro dentro do ponto de vista dele. Porque de verdade, o que o julgamento que o outro tem sobre a minha vida ou sobre algo realmente modifica a minha realidade. A única coisa que modifica a minha realidade são os meus julgamentos e os meus pontos de vista. E quanto mais eu reduzir esse julgamento, quanto mais eu reduzir esse ponto de vista, maior as possibilidades que vão se abrir diante de mim. Então, o convite que eu faço para vocês a essa semana é a reflexão do quanto que esses julgamentos está determinando o que vocês fazem na vida de vocês. O quanto que os julgamentos está inibindo vocês de fazerem coisas que vocês realmente gostam e que realmente vai ser contribuição para a vida de vocês. E o quanto o julgamento que você tem sobre o outro, sobre a decisão do outro, sobre o ponto de vista do outro, determina quem você é. Lembra? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Nunca é sobre a situação, é sempre sobre nós. Então, vamos nos permitir abaixar esses julgamentos, a saber que aquilo é só uma perspectiva diante das múltiplas perspectivas que pode ter do mesmo fato. Não tem problema do outro gostar do amarelo, do outro gostar do azul, não tem problema. E não tem problema se o outro acha que eu deveria tomar uma atitude diferente na minha vida. Aquilo é um interessante ponto de vista dele. Que nós respeitamos porque amamos as pessoas. Ela vê a minha situação de uma perspectiva diferente, tudo bem. Eu posso olhar para aquilo e falar, nossa, que bacana, obrigada pela contribuição e refletir sobre aquilo. Ou eu posso também refletir sobre aquilo e dizer, olha, muito obrigada pela sua contribuição, mas o meu interessante ponto de vista sobre o meu problema é outro. Né? Então, que sejamos menos julgamento, mais respeito, mais olhar para as possibilidades. Quanto mais julgamento, mais forma e estrutura nós damos para as coisas, mais delimitamos. E essa necessidade realmente não existe, é só um interessante ponto de vista. Que nós possamos olhar as pessoas e os fatos com empatia, que é até o tema de um dos próximos vídeos que a gente vai tratar aqui. Né? Então que nós nos permitamos, né? Que nós possamos ser menos julgamento e mais assertividade na vida do outro. Porque tudo que nós vemos é só um interessante ponto de vista nosso, ok? Então, olhando para dentro, olhando, analisando, ver se aquilo vai ser contribuição para nós. Analise se o outro está demandando um julgamento sobre você. Você não precisa aceitar, você não precisa acatar, você não precisa nem mesmo reagir. Né? Então, se permita isso. Se permita se libertar dos julgamentos, inclusive dos julgamentos que nós fazemos sobre os outros julgamentos. E que nós possamos, então, entender o quanto que essas perspectivas, esses interessantes pontos de vista podem ser contribuição na nossa vida ou não. Porque quem faz a escolha somos nós. Somos nós que determinamos o que queremos para nós. E quem vai determinar aquilo que você quer para você? O seu julgamento
ou você, de forma consciente e alinhada com aquilo que realmente te faz bem? Pense a respeito disso, ok? Esse é o convite dessa semana. O planner está aqui embaixo com os nossos fitoterápicos. Eu estou trazendo algumas dicas também agora de óleos essenciais. Nada substitui, ok? Um tratamento que você esteja fazendo, tá? Com acompanhamento médico. As terapias nunca, em hipótese alguma, vai se sobrepor a um tratamento médico. Cuidado com isso, tá? O tratamento terapêutico acompanha, pode ser contribuição, o caso tem que ser avaliado muito específico. Nunca se automedique, nunca se sobreponha a um tratamento, a uma indicação que você tenha de um profissional competente da área, ok? Então que fique bem claro, são dicas de óleos essenciais que nós podemos encontrar em qualquer lugar, mas sempre vale a pena consultar um terapeuta formado em aromaterapia, que vai ter toda a condição de conciliar aquilo ao que você deseja, ok? Amores, muita paz, muita luz nessa semana, que nós possamos aí baixar as barreiras, permitir que os julgamentos não determinem a nossa vida, ok? Beijo grande e até semana que vem.